Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do momento em que você está nos vendo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Este é o programa Com Quem Estamos Juntos, da comunidade Bremen. É um programa especial para quinta-feira, tá certo? Então, e este programa de hoje, ele é muito especial porque é sobre o dia de hoje, 31 de março, aonde nós lembramos o triste momento, o escuro momento da ditadura militar. Então, para me ajudar, eu sou o reverendo Marcos Barros, da comunidade Bremen, e vou convidar as pessoas que farão parte do programa de hoje.
a minha companheira de comunidade, a Moema Vietze. Vou convidar também o Marcelo Melo, poeta pernambucano Marcelo Melo, e a nossa querida irmã Amparo Araújo. Vocês sejam todas e todos bem-vindos. E eu vou passar a palavra agora para a Moema, que vai começar. Cada um de vocês vão se apresentar para nós, e Moema começa. Então, para a gente, Moema. Um grande prazer de estar aqui com vocês e contribuir em algo que pode parecer muito pequeno, mas é importante de não esquecer o que foi a ditadura militar. Eu moro aqui em Toledo, no oeste do Paraná, perto da Foz do Iguaçu, tenho 83 anos, sou educadora popular, socióloga, né? Sou casada com o Marcelo Grondin, que também foi uma pessoa que sofreu bastante da ditadura, mas principalmente na Bolívia, com a ditadura de Banzer, né? E tenho 2 filhas, 3 netos, e com o que eu posso, continuo contribuindo pela causa, né, da libertação dos povos. Ultimamente tenho me empenhado mais na questão indígena, né? Mas na ditadura eu tive a oportunidade também de começar a minha participação, que dura mais de 50 anos, no movimento de mulheres. Então, estou aqui muito feliz de poder participar com pessoas tão importantes que eu não conheço pessoalmente, né? Conheço o movimento Tortura Nunca Mais, mas agora eu tenho a oportunidade de conhecer a Amparo. Muito prazer. Sim, agora eu sou Amparo Araújo, eu tenho 72 anos. Como eu nunca pensei que eu fosse chegar aos 20, cheguei aos 30, aos 40, então aos 72 eu estou muito no lucro. Em 64, quando teve o golpe militar, eu participava do movimento estudantil secundarista no interior de Alagoas. Aí depois fui morar em São Paulo, né, e participei ativamente assim, da Ação Libertadora Nacional, que era liderada por Carlos Marighella. Então, eu participei da resistência armada contra a ditadura. Eu tenho um irmão desaparecido político e sou viúva do Luiz José da Cunha, o comandante crioulo, né, que era daqui de Pernambuco, mas eu conheci em São Paulo. Ele foi executado em junho de 73 pelo pessoal da Operação Bandeirantes. E estamos na luta desde então. Depois da anistia, lutamos muito pela anistia, depois fundamos o movimento Tortura Nunca Mais de Pernambuco, a exemplo de outros, e estamos aqui nessa luta até hoje, não vamos desistir nunca, e não vamos perder a esperança nem a fé em que ainda possamos ver um mundo mais justo e igualitário, se não para nós, mas para os nossos filhos e netos e bisnetos. Não é noite, não é dia. Então, Amparo, a primeira pergunta que o Marcos queria nos fazer é o que você sofreu na ditadura militar? Primeiro você, depois eu, porque eu fui muito mais do que você. A primeira, vamos dizer assim, o primeiro sofrimento foi quando a minha família achou que eu estava muito rebelde, em 1964, eu só tinha 14 anos, e minha família me mandou, quer dizer, me deportou para ir estudar num colégio de freiras no interior de São Paulo. A minha sorte é que o padre da cidade era amigo do meu irmão, que, por sua vez, era da Juventude Católica, alguma coisa assim. E esse padre, ele ajudou na minha formação, porque ele conseguiu que as freiras deixassem eu ler, por exemplo, Graciliano Ramos, porque senão eu teria ficado lendo só Poliana Menina, Poliana isso, Poliana aquilo outro, e biografias, né? Aí, graças a esse padre, a minha formação continuou, né? E, em seguida, bom, o que mais me causou sofrimento e causa até hoje é não poder enterrar os nossos mortos, não só os nossos, por exemplo, meu irmão que é desaparecido,
mas todos os desaparecidos, porque quando a gente não consegue viver esse luto, não é enterrar uma pessoa querida, assim, um companheiro de luta, a gente é um velório eterno. Não consegue finalizar esse momento. Aí isso é um sofrimento eterno, né? E todas as injustiças que a gente vê, e principalmente agora, porque eu nunca imaginei que eu fosse passar de novo por tudo isso que a gente está passando agora, né? Então, a gente tenta assim se conformar de que a história é assim mesmo, né? Que é como o movimento das marés que vai e volta. Aí a gente relê um passo à frente, dois passos atrás, e vamos tentando, mas o que a gente não pode, e o que a gente aprende com o sofrimento e com a luta, é que a gente não pode desistir nunca. Você chegou a ser presa ou torturada, não? Não, eu era assim, vamos dizer assim, que os nossos companheiros de luta eram todos muito autoritários e também machistas, né? Não podemos tampar o sol com a peneira. É uma disciplina muito rígida. E ainda mais o Yuri Xavier Pereira, de quem eu era companheira na época, era assim, extremamente rigoroso. Aí, um belo dia, eu e o Alex, que era irmão do Yuri, nós tivemos um encontro e depois nós resolvemos ir ao cinema, um daquele cinema ali da Avenida Paulista. Aí, quando eu cheguei em casa, toda feliz que eu tinha ido ao cinema com o Alex, e depois, ainda por cima, tínhamos tomado sorvete. Aí nós sofremos uma punição, eu principalmente, a do Alex eu não sei qual foi, mas a minha foi moer 10 quilos de permanganato. Por que isso? Porque o permanganato ele é um dos componentes de artefato explosivo que a gente tinha que fabricar em casa, né? A gente tinha que misturar o permanganato com alumínio, que é um pozinho bem fininho. Já o permanganato é uma coisa assim como um açúcar demerara. E ele tinha que ficar igual ao alumínio, que é mais ou menos como um amido de milho, uma maisena. Então, você imagina o trabalhão que isso deu. Eu tive que moer 10 quilos de permanganato. E, assim, foi dias e dias fazendo isso para eu aprender que eu não deveria cometer uma indisciplina e uma insegurança de colocar todo mundo em risco indo ao cinema em pleno meio de uma tarde, de uma quinta-feira, que eu nunca esqueci também o dia. Puxa vida. Marcelo, meu irmão, você poderia se apresentar para nós, já que você agora voltou, que bom que voltou. Marcelo Mário de Mello, eu me apresento como jornalista, poeta e ex-preso político de Pernambuco. Eu vou fazer 78 anos agora em maio, e entrei na esquerda com 16 anos de idade, na campanha eleitoral de 1960, que era a campanha do Marechal Teixeira Lott, tendo como vice João Goulart, contra Jânio Quadros, tendo como vice o banqueiro Milton Campos. Então, eu comecei na esquerda nessa campanha eleitoral. Já tinha alguns envolvimentos antes, mas e fazendo política estudantil no ginásio pernambucano. Em 1961, eu entro no Partido Comunista, no PCB. Daí para diante, minha vida foi militante comunista do PCB. E então, nesse processo, eu participei da chamada campanha da legalidade. Quando o Jânio Quadros renuncia depois de 7 meses de governo, e os 3 ministros militares dão uma nota dizendo que João Goulart, o presidente eleito, e naquele tempo o presidente eleito era o vice-presidente era votado, e João Goulart foi votado. Os ministros militares deram uma nota dizendo que o presidente não deveria assumir. Então, houve um clima de golpe de Estado em todo o Brasil, né? E aqui em Pernambuco, o governador Cid Sampaio apoiou o golpe e houve prisão de comunistas, invasão de sindicatos e diretórios estudantis, censura na imprensa e tropas na rua. Brizola era governador do Rio Grande do Sul e desencadeou a campanha da legalidade. E no resto do Brasil, a gente desencadeava a campanha da legalidade clandestinamente, distribuindo panfletos, fazendo comício relâmpago. Aí foi a minha primeira prisão, pichando muro na rua, foi a minha primeira prisão, com 17 anos. Continua isso, eu continuo no PCB, e no dia do golpe de 64, eu estava na passeata
dos estudantes de Pernambuco que saíram para dar apoio a Miguel Arraes com o Palácio já cercado, quando houve uma fuzilaria que mataram Jonas, companheiro nosso da base dos 25 comunistas do ginásio pernambucano, e Ivan Aguiar, que tinha feito vestibular para engenharia e ia entrar no primeiro ano de engenharia. Foram fuzilados e assassinados no dia do golpe. Então, houve aquela... Ivan Aguiar, só para destacar, era comunista, jovem comunista de Palmares, filho de Ivan Aguiar, filho de Severino Aguiar, que morreu com 94 anos como o comunista mais antigo do Brasil, na época mais velho do que Niemeyer, e com família de militantes comunistas, entende? Então, a gente começa, então, tem um golpe, a gente começa a resistência para reorganizar o Partido Comunista. Mais ou menos em 66, 67, começa o movimento estudantil a se reacender, que termina nas lutas de 68. Aí vem o ato institucional número 5. E já em 68 foi o célebre racha da esquerda brasileira, basicamente saindo do Partido Comunista. Então, Marighella fundou a LN, houve grupos que fundaram a dissidência, e eu entrei no PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, cujas lideranças centrais eram Apolônio de Carvalho, Mário Alves e Jacó Gorenda. Então, depois eu saí minha prisão preventiva em 69, eu passei 2 anos na clandestinidade e terminei em 1971 sendo preso e saí em 79, depois de 8 anos, 43 dias e 19 horas de prisão. Participei de 5 greves de fome de preso político, etc. E na minha vida de militante, eu conheci pessoalmente, com maior ou menor grau de aproximação, 27 pessoas, entre assassinados sob tortura e desaparecidos políticos. Entende? Então, considerando toda... E eu comecei a escrever, eu sempre trabalhei na área de imprensa do partido, formação em imprensa. E comecei a escrever com a militância. Então, a minha literatura é muito misturada com a militância. É inseparável. Porque a minha juventude, quando eu comecei a aprender a escrever, aprendi até aqueles cursinhos de marxismo, foi tudo junto, não é uma coisa artificial. Entende? Então, hoje em dia, dentro do clima atual que a gente está, eu continuo me colocando como plebeu, republicano, democrata popular, cidadão de esquerda, socialista, comunista, pluralista e seguidor do Detran. Sempre à esquerda, não ultrapasse pela direita. E o meu lema na vida é poesia, prazer, amizade e humor, na conjuntura que for. Então, mais ou menos a minha trajetória é essa. Isso, lembrando só que eu fui fundador do PT em Pernambuco, em 1980, sou filiado ao PT e fui fundador do PT, e depois que saí da prisão, eu trabalhei com um grupo de jornalistas na imprensa sindical. Nós criamos a equipe de comunicação sindical, que era para assessorar os sindicatos a derrubar os pelegos na época. Trabalhei muitos anos, depois comecei a trabalhar em gerência cultural, trabalhei com Mariano Suassuna, fui presidente da Fundação de Cultura do Recife e de Caruaru. Comecei a entrar na área cultural. E fui assessor de comunicação da Fundação Joaquim Nabuco nos 2 governos Lula e nos 2 governos de Dilma. E pronto, hoje estou aí, continuo sempre à esquerda, não ultrapasso pela direita. Continuo nessa linha. Nossa, é muita coisa que o Amparo e o Marcelo A minha história é diferente, né? Porque eu não fiquei aqui, né? Eu escapei. E a minha história, de fato, né, de ter sido buscada pelo SNI, né, o Serviço Nacional de Inteligência dos Militares, está muito ligada ao que eu vivi antes, né? Eu era freira naquele tempo, né, religiosa da Congregação das Irmãs de São José, que tinha decidido de fazer todo um trabalho diferente, deixando as escolas e os hospitais e optando mais por um trabalho de serviço social, de educação, mas em meio às populações mais carentes, e tivemos, assim, muitos lugares no Nordeste, e como eu era coordenadora, né, eu circulava entre Pernambuco, Maranhão e Bahia,
E numa dessas, né, eu fui identificada, não sei como nem por quem, como informante internacional de Paulo Freire. De fato, eu tinha assim aprendido bastante, né, e também esse trabalho que nós fazíamos era ligando, né, a educação freiriana, na educação popular, com a teologia da libertação. Mas, e assim, a gente era meio bastante... Tinha alguns amigos que a gente sabia que tinham problemas aqui e ali, mas não estava realmente dentro de toda essa luta, como vocês, né, que estavam realmente já dentro daquilo que eram os grupos de esquerda que viam, né, que tinha que ter uma mudança bem mais radical e por isso sofreram tudo que sofreram. Aí eu fui avisada, e de fato, porque a polícia chegou, eu estava trabalhando mais do sul da Bahia, a polícia chegou lá e eu fui avisada, e o conselho que eu recebi foi de sair do Brasil. E eu saí porque eu tinha muito medo de denunciar pessoas, eu tinha muita gente nas minhas agendas, né? E era fatal, né? Quando a gente era presa e com a gente prendiam também a própria agenda, se buscavam os outros, e eu conhecia muita gente. E fiquei com muito medo mesmo de, por causa minha, né, ter outras pessoas que sofressem. E foi assim que eu saí para o exílio, aí fui convidada para trabalhar numa equipe de pesquisadores e aconteceu de encontrar com quem hoje é meu marido, Marcelo Grondin, que tinha sido missionário na Bolívia, né? E também tinha quase tinha sofrido a prisão e a morte, né? Como tinham já matado Maurício Lefebvre e outros lá na Bolívia. E aí a gente se encontrou e ficamos fora durante 7 anos. Eu fiquei, né? E por várias circunstâncias, o Marcelo estava terminando a tese de doutorado dele no México, né? Consegui escapar para o México. E o México era realmente, como chamavam, né? O paraíso dos exilados. E para mim foi assim a virada total da minha vida, né? Pelo fato de estar começando a lidar, né, com os comitês, as reuniões, os fóruns dos exilados, né? Aí estava muita gente de Tupamar, os montoneiros, o Mir Boliviano, o ELN, o Exército de Libertação Nacional do Che Guevara, e também alguns brasileiros, poucos, né? O Francisco Julião estava em Cuernavaca, algumas vezes fui lá para conhecê-lo, né, e também conversar com ele, mas para mim foi uma grande virada histórica na minha vida, né, e foi ali que eu comecei a entender o que significava, né, naquele momento, ter, né, na América Latina todas as botas dos militares, né, que estavam andando por cima de qualquer tentativa de democratização, foi tudo muito duro para todos, né? E a gente ali também pôde ver o que significava, né, a Operação Condor, comandada pelos Estados Unidos, mas que pegou a América Latina toda. Claro, né, que para mim foi bastante difícil, eu não tinha escolhido sair, mas não tem como comparar o que eu escutava, né, das pessoas que tinham sido presas, que tinham sido torturadas e que, graças à colaboração de companheiros e companheiras, tinham conseguido fugir e estavam ali no exílio, né? Então, para mim, o exílio foi, eu acho assim, uma grande escola de vida, né? E claro que quando voltei para cá, né, sempre continuei da esquerda. O que a gente fala que seja, né, uma vontade de não estar de jeito nenhum nunca dos poderosos, mas principalmente a gente não quer, com o amparo disso, né, ter que voltar a viver o que a gente viveu, nem de um jeito, nem de outro, nem de nenhuma forma, e por isso que a gente fala tanto, né, tortura nunca mais, ditadura nunca mais, né? E é nisso que nesse ano a gente está fazendo o que pode e o que não pode para conseguir que isso não volte, né, Amparo?
E assim, a pergunta que vem, né, assim, em relação à juventude de hoje, né, que não viveu nada, né, que não conhece o que a gente viveu, mas que precisa ter essa informação toda, né? Eu gostaria de partilhar com você o que vocês estão vendo na juventude de hoje, né, Marcelo e Amparo, com relação ao momento atual e sabendo minimamente tudo que a gente precisa saber do que representa uma ditadura. Vocês querem falar? Bom, eu acho que para a juventude de hoje é muito mais difícil do que foi para nós, porque naquele momento, por exemplo, na década de 60 e até um pouco antes, havia um engajamento muito grande de todos e todas, desde a juventude, desde assim que se entrava naquela época era o ginásio, a gente já começava a ter uma atividade. Aí, com esse processo todo, o que eu acho que eles conseguiram, uma das maiores vitórias deles, de quem está aí por trás, manobrando os movimentos, né, do bem e do mal, principalmente o pessoal que estava lá no Lodaçal, articulando essa retomada que está acontecendo hoje no mundo inteiro, foi um processo de alienação. Verdade. Então, os jovens de hoje não conseguem, eles até conseguem ter acesso a muitas informações, só que eles não conseguem se apropriar dessas informações e não conseguem fazer dessas informações uma bandeira, um motivo de luta. É assim, é como se todos sabem de tudo, uma enormidade de informação, mas só que eles não sabem o que fazer com elas. Às vezes até nós não sabemos o que fazer com tanta informação, porque é muita coisa e a gente não consegue processar, e muito menos se apropriar disso para que a gente transforme isso num instrumento para mudar o mundo, para construir alguma coisa de melhor para essa civilização e essa humanidade, que eu não quero ser pessimista, mas a humanidade está meio que se esvaindo, aquela história da sociedade líquida, né? E assim, a gente não consegue ver as coisas ter uma prosperidade, um segmento e um avanço de forma palpável. Eu acho que, inclusive, até a academia tem dificuldade em fazer novas teorias, novas elaborações. Por exemplo, é difícil se discutir o que é o fascismo, até o próprio conceito dele, porque eles tramaram essa retomada toda e manipulam de tudo quanto é forma pelos meios de comunicação, e a gente não consegue, de certa forma, avançar. Mas eu conheço muitos jovens que são extremamente valorosos e, de uma forma ou de outra, e principalmente através dos movimentos culturais, eu acho que há um grande avanço, mas vai ser mais lento do que foi na nossa época, e essa construção de uma sociedade melhor está cada vez mais difícil. Agora, volto a dizer, a gente não pode desistir até nosso último suspiro de tentar ajudar e colaborar para que a juventude aí carreguem nossas bandeiras, como diz Marcelo de Mário Melo, né? As bandeiras elas vão mudar de mão, né? E ele tem um poema, até eu quero que depois ele diga esse poema que eu gosto demais, né? Que é as nossas bandeiras, para servir de mote para quem vê esse programa. Marcelo, e você, o que diz para nós, a partir disso que a Moema perguntou? Estão ouvindo agora? Olha, eu acho que há, às vezes, uma dificuldade eu combato o que eu chamo de arrogância de gerações. Não estou dizendo que isso seja predominante, mas eu sinto entre os companheiros da minha idade, da minha geração política. Bem, nós fomos os arretados, geração 68, revolucionário, ex-preso político, exilado, diabo, e essa moçada é cabeça oca. Uma certa arrogância do lado, na minha faixa etária, eu sinto algumas expressões de arrogância. E sinto também em jovens, esse pessoal já passou, é do passado,
nada temos a aprender, o mundo agora é outro, etc. Então, eu acho que a gente tem que superar essa arrogância de gerações e trocar as experiências entre as gerações. É uma necessidade, tá certo? Então, eu tenho um poema sobre isso, que é do meu livro Adversos Resistentes, que eu trato isso num poema que eu digo Sal e Molho, que é o seguinte: o sal da maturidade no molho da juventude, a cachoeira, o açude, a fonte, a irrigação, passo a passo, pé e mão unidos na caminhada, contornando trilha errada, sem manha e acomodação, juventude em pulsação, fazendo a liga da luta, pondo na pauta a escuta dos antigos combatentes, em momentos diferentes, no raio do mais além, pesando e medindo bem, olhando aqui e agora, para não jogar bola fora, somar e fortalecer, por um novo vir a ser que altere as regras do jogo, sabendo saltar do fogo e acender a fogueira, estudando a história gloriosa e inglória, colhendo das gerações seus acertos e senões, cruzando as experiências sem crendices e inocências para filtrar seiva e sumo, ajustar rumo e prumo no vão da criticidade, passado e atualidade vistos com os olhos da lente, nessa visão exigente se vai na trilha devida para melhorar a vida, porque a transformação entre o sim e o não exige esse pente fino, muito cuidado e tino em uma engenharia, misturando com poesia para dar bom resultado, sem deixar nada de lado, plantando em todos os canteiros, unindo os companheiros com firmeza e paciência, mantendo a insistência de juntar as duas pontas, porque, afinal de contas, para a justiça implantar, é preciso bem plantar, vindo da lavra a semente, para não dar fruto doente, problema fora de hora, o antes matando o agora por causa de coisa errada, que atrasa a jornada, trazendo treva ao momento, retrocesso e desalento. O sal da maturidade e o molho da juventude, que um ao outro ajude, molho, o sal, sago e o molho, eu misturo e recolho sal e molho, molho e sal, juntos na luta geral. Isso é meu apelo. E, no fim, tem outro poema que eu falo disso, que eu digo assim: nós, nos novos tempos, não. E quanto a essa questão de geração, no antigamente de ontem, nós fomos vocês, e vocês poderão ser nós agora no antigamente de amanhã. Nos novos tempos, tudo é muito diferente, e tudo tão igual a antigamente. Velhas mazelas, velhos anseios, velhas classes dominantes e depois regendo a vida. A terra, o teto, a renda, a farda, a mídia, o culto, a trama, o eufemismo, o simulacro, o descompasso e o descaminho. Os desafios renitentes exigem nossos olhos nas estrelas, os pés na terra e cordas grossas costurando as teias. Ante as mazelas e os sonhos paralelos, vamos em frente, companheiros de jornadas, novos e velhos combatentes de mãos dadas. É a minha resposta poética a isso. Que maravilha, Marcelo. Obrigado. Obrigado. Nesse momento, nós damos uma paradinha no nosso programa para ouvir uma música maravilhosa que tem a ver, inclusive, com este momento que estamos falando, que é o momento da ditadura militar. Então, nós vamos ouvir a música do Chico Buarque de Holanda, Roda Viva. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante,
voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sentiu quando deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais de garroteira dia. Mas eis que chega a roda que carrega a roseira pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta. Mas eis que chega a roda que carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. Samba, viola, roseira, um dia fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. O tempo, a saudade negativa faz força do tempo parado. Mas eis que chega a roda e me carrega a saudade pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Então, recomeçando o nosso programa, eu pergunto a vocês, assim, em poucas palavras, se vocês podem nos dizer o seguinte: há uma relação entre a ditadura militar e o momento que vivemos no Brasil? Qual é essa relação, se é que existe? E vocês terminarem esse momento falando também o que é patriota, o que é ser patriota. Porque muita gente pensa que ser patriota é conhecer o hino nacional, é botar uma bandeira do Brasil no carro ou na porta, é vestir a camisa da seleção. Então, o que é ser patriota? É isso mesmo? Então, eu sinto muita relação entre a ditadura militar e o momento que nós estamos vivendo no Brasil, porque praticamente, né, o que este governo fez foi quase como que uma ponte, né, para chegar a uma ditadura. Se a gente não consegue uma reação forte da população, né, das organizações e das pessoas, os militares que se apropriam dos grandes mecanismos, né, os ministérios e as posições chaves nas estatais que estão sendo desmoronadas. A outra coisa que é bem característico de uma ditadura, né, o desmonte das políticas públicas participativas, né. Eu tive a oportunidade de participar em vários programas, principalmente em programas de educação ambiental e em programas de equidade de gênero, né? E era tão bom
a gente poder começar alguma coisa dizendo, alinhando-nos às políticas públicas nacionais. E agora tudo isso cai. A gente segura o que pode, né, no âmbito dos municípios, de alguns municípios, sobretudo, mas é muito difícil, né? Então, nesse sentido desse absolutismo do poder e no poder de alguns só, eu vejo muita semelhança. E, claro, hoje eu vejo também, assim, uma coisa um pouco diferente por conta disso que já foi mencionado pelo Amparo, né? Que é esse excesso de comunicação que traz também um excesso de notícias falsas, de fake news, né? E um excesso de apropriação da mãe natureza. Eu vejo, por exemplo, que na ditadura militar tinha muito aquela ideia do integrar para não entregar, né? E disso nasceram obras como a Itaipu Nacional e outras, né? Mas hoje em dia é mais triste ainda, né? Quando você vê esse desmatamento oficial e apoiado, né? Sobretudo da Amazônia, né? E no tempo da ditadura foi muito triste o que aconteceu com os povos originários e está acontecendo agora. Então, o desejo que a gente tem é que isso não se instale como novo governo, eu diria até aqui, né? E ser patriota, eu acho, para mim, assim, tentar entender o que está acontecendo de verdade e não repetir o que é dito porque sim, e tentar perceber, né, o quanto cada um pode, por si mesmo, né, e no seu ao redor, né, às vezes não dá nem com a própria família, o que acontece, inclusive, com a minha, pouquíssimas pessoas dentro dos meus familiares, né, assim, na família extensa, que estão com esse entendimento, mas a gente sempre tem grupos de interesse com os quais a gente está conectado e precisa ampliar essas rotas, né, para ver se a gente entra num processo que, ao dizer ditadura nunca mais, tem muita gente ligada. Você passaria por aqui. Bom, eu vou falar o seguinte, eu acho que atualmente é bem pior, porque você veja, esse governo que está aí, ele tem a cumplicidade do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário e de grande parte da população que votou por essa linha, né? Eu digo que a grande vantagem hoje é a gente saber quem é quem, porque aquelas pessoas que hoje se exaltam e falam alto e sem argumento para defender essa situação que está aí, a gente conheceu melhor as pessoas, né? E uma coisa que também eu vejo é que, com o fim da Segunda Guerra e com o advento do Estado Democrático de Direito, a sociedade se organizou de uma forma, conseguiu até consolidar algumas instituições, né, que antes estavam meio assim desorganizadas, ela conseguiu se estruturar. Entretanto, por outro lado, eu acho que a gente negligenciou na consolidação disso. Quando eu via nos governos recentes que antecederam a esse golpe atual, não se fez formação política nem dos beneficiários das políticas públicas melhores, por exemplo, as políticas voltadas para a educação. A gente não houve assim uma formação política em massa para que aquelas pessoas compreendessem que aquilo era uma conquista, era uma coisa para se cuidar como se cuida de sua própria alma, entendeu? As políticas para a educação e outras políticas não conseguiu avançar e ficaram fragilizadas e o retrocesso foi muito fácil, né? Aí, nessa coisa toda, tem o Poder Judiciário, que colaborou bastante para que houvesse o golpe, né? Até o próprio Ministério Público, que deveria defender os direitos da sociedade contra o Estado, né? Fez o que fez, e a gente está aí, patinando, não é? E sem saber direito como é que vamos avançar
nessa situação. Então, eu acho que a gente avançou bastante mesmo durante a ditadura, se conseguiu, apesar das mortes, dos desaparecimentos, das prisões, se conseguiu consolidar uma certa organicidade na sociedade. Né? E desse jeito, de que esse último golpe foi dado, as coisas a gente não está conseguindo fazer, por mais mobilização que a gente faça, que a gente vá para a rua, que a gente grite, está muito difícil, porque não é uma coisa só daqui, é uma coisa quase que universal, né? E eu confesso que às vezes eu não sei como é que a gente vai conseguir, mas só não podemos perder as esperanças. Eu vou ficar batendo nessa tecla sempre. E para você, o que é ser patriota? Ser patriota é você, por exemplo, trabalhar junto com outras pessoas para ter um projeto de nação, não um projeto assim de governo, mas um projeto de nação. O Brasil nunca teve um projeto de nação. Então, a gente não sabe para onde a gente quer ir, nem para onde a gente... isso não foi consolidado ao longo desse tempo. Então, para mim, ser um patriota hoje em dia seria focar nessa questão da gente construir junto com todos um projeto de nação para esse país, para que o país avance rumo a uma democracia, a uma justiça social, né, uma coisa mais igualitária, é ter um projeto de nação, porque sem isso o país não tem identidade e muito menos as pessoas não vão ter uma identidade. E sem identidade você não é nada, você não é ninguém, nem o país, nem as pessoas, entendeu? Na minha opinião, foi isso que faltou e é isso que falta, um projeto de nação. Neste momento, então, Moema, diga para a gente, fala para a gente, Moema, o que você acha que é ser patriota? Que você acha que não ficou claro para mim na sua fala isso? Eu penso que a gente precisa realmente entender que nós estamos num determinado território, né? Mas o que significa ser patriota, né? Significa a gente se entender como cidadão também, né? Como um ser humano que vive num determinado território e como cidadão deste território, né? Com tudo aquilo que isso significa. E o que eu salientei, né, é da importância da gente ter uma educação para ser patriota, né? Principalmente, eu acho, assim, reconhecendo, né, a nossa igualdade de seres humanos na diversidade, porque tem alguns que ainda não acham, por exemplo, que os indígenas podem ser desta pátria, né? Muitos também têm essa forma de pensar que as populações negras estão exagerando nas suas reivindicações. Eu acho que faz parte do novo patriotismo a gente realmente se sentir cidadãos e cidadãs de um país diverso, né? E Obrigado. Tem outra coisa também que eu acho que faz parte da reflexão nossa, né? Que está muito forte no planeta, né? E que eu acho assim que foi colocado em pauta até por essa pandemia, que foi trabalhada em grandes eventos que aconteceram, né, como a COP26, agora a gente está tendo o Fórum da Água, como a gente tem que integrar, né, no nosso patriotismo o cuidado da Mãe Terra, o cuidado de tudo aquilo que significa estarmos juntos nesse território. É toda uma reeducação nossa das pessoas adultas, né? E uma educação para as populações jovens. Porque eu acho que aí a gente começa a perceber também quem é que merece o meu voto para defender isso que eu entendi que tem que ser defendido, né? Que eu acho que vai muito também junto com o que a Amparo trouxe, né? Eu sentia isso antes da eleição do Bolsonaro, e eu dizia muitas vezes aqui em casa e fora, o mais triste é que isso está acontecendo com voto, né? Foi a eleição que levou o Bolsonaro ao poder, né? Então, isso tem que ser entendido, né? Como um ato de patriotismo também, que tem que ser feito, executado dentro de poucos meses. E que não pode parar ali, como o Amparo falou também, né? É um trabalho de continuar e continuar,
tudo que foi desmontado, tentar de remontar, e tudo aquilo que não tinha sido iniciado, tentar iniciar, e tudo aquilo que foi estragado, tentar de começar a regenerar. É isso, ser patriota. Muito bem. Marcelo, e agora, então? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Estão ouvindo? Tá ótimo. Sim. Sim, Marcelo. Olha, eu vou responder poeticamente. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter a clareza que a gente vive numa sociedade capitalista. Então, eu tenho um poema que eu trato disso, que é Podres Poderes. Executivo, rato ativo, cozinha no esgoto. Parlamento pestilento põe carne podre na panela. Judiciário falsário manda cumprir dentro da lei. Mídia ofídia faz a propaganda do produto. Depois se põe à mesa da democracia burguesa. Primeiro é consciência que a gente vive numa democracia burguesa. Depois, eu acho que a minha proposta de patriotismo é o seguinte: tirar a ordem e progresso e botar justiça e liberdade na bandeira do Brasil. É o seguinte: justiça e liberdade na bandeira do Brasil é um lema adequado, bem passado no funil. Vamos fazer a ciranda, por isso no céu de anil. Esta é a nossa ordem, este é o nosso progresso. Mais justiça e liberdade, não queremos retrocesso, as mudanças sociais exigindo seu ingresso. E entrando em detalhe, cidadania popular, que é o programa para a justiça e liberdade ser implantado, que é dedicado a Solano Trindade, o poeta negro que fundou a Frente Negra de Pernambuco. Comer 3 vezes por dia, de norte a sul da nação, emprego para todo mundo de classe média a peão, terra para quem trabalha do litoral ao sertão, saúde, saneamento, segurança, habitação, transporte bom e barato, fácil locomoção, ciclovias e calçadas feitas no melhor padrão, escola de qualidade, do giz à computação, cultura como alimento, direito à informação, respeito ao meio ambiente e justiça mais à mão, convivência tolerante de raça, crença e paixão, apoio à maternidade e à não fecundação, camisinha para todos, Viagra para o ancião, menos ao grupo fechado, muito mais ao cidadão, enxugar as mordomias e enfrentar a corrupção, controle sobre os poderes do município à União, país com soberania, resistindo à sujeição, globalizar a fartura e acabar com a exclusão, povo de voz levantada, plantando transformação. É isso. Que lindo, Marcelo. Que bom. Muito obrigado. Eu acho assim, Marcelo, que sem dúvida e sem sombra de dúvida, né, a questão da arte, né, tem que ser muito mais trabalhada por nós, as pessoas mais idosas, né, oferecendo tudo que a gente sabe para a juventude. E eu estava olhando atrás da sua figura ali, né, como é que é? Poesia, amor, prazer na conjuntura que for. É isso, né? A gente precisa muito, muito partilhar este jeito de falar, né, através da arte. É muito legal o que você faz. Gostei muito, não conhecia antes. Então, a Amparo vai precisar sair, a gente já está caminhando para o final do programa, mas eu peço a você, Amparo, que rapidamente nos fale sobre o movimento que você criou, que é uma das criadoras, que é Tortura Nunca Mais. E aí você, ao falar sobre esse movimento, você se despeça, nos dê suas últimas considerações. Bom, o movimento Tortura Nunca Mais, ele é fundado assim no início da década de 80. E por quê? Teve a anistia em 79, os exilados voltaram, os presos foram saindo, com exceção de alguns poucos, feito Teodomiro, Carlos Alberto Soares, que ficaram mais tempo, né? E aí a gente percebeu que estava faltando alguma coisa. Nós, os familiares, a gente
percebeu que como é que ia ficar a questão dos desaparecidos, a questão dos mortos cujos corpos não tinham sido entregues para as famílias realizar um enterro digno, não é? Então surge essa necessidade muito assim interior, não é, afetiva, mas também muito política de nós, os familiares, os ex-presos, dos ex-exilados. Então a gente começa a fazer alguns encontros de famílias. Aí, em 1982, 83, 84, é fundado o primeiro Tortura Nunca Mais, que é o do Rio de Janeiro. O segundo é formado aqui em Pernambuco, o Marcelo de Marimelo participa, o Marcelo Santa Cruz, Francisco de Assis, Alberto Vinícius. Aí caminha, não é, nessa luta pelo resgate da memória. Aí o grande ponto assim foi a questão mais importante foi a luta pelo resgate da memória, mas sobretudo pela abertura dos arquivos, não é? Começamos pelo primeiro arquivo da ditadura a ser aberto, foi o daqui de Pernambuco, o arquivo do DOPS. Foi formada uma comissão com várias entidades que a gente conseguiu abrir o arquivo, e não só o do DOPS, mas também o do IML, da Polícia Científica, da Polícia Militar, foi o último que foi aberto. Aí, em seguida, esses arquivos foram transferidos para o arquivo público. Aí, isso causou um efeito dominó e vários outros estados também fundaram Torturas Nunca Mais e também lutaram pela abertura dos arquivos, mas essa luta ainda continua, porque ainda existem muitos arquivos para serem abertos, né? Os arquivos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica nunca foram abertos. Eles são hoje, inclusive, moeda de troca, não é? Os militares vendem esses arquivos para que jornalistas escrevam teses de mestrado, doutorado, né? E a gente sabe que isso eles liberam mediante pagamento em espécie. Aí a luta foi essa, né? Aí depois teve, logo depois da abertura dos arquivos, foi a luta pela criação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, pela Lei 9.140 de 1995, e que continua até hoje, muito embora está lá parada com a Damares, né, que encheu ela assim, de militares, e não caminha, assim como a Comissão da Anistia também não caminha, e a gente está aí acompanhando e tentando, de várias formas, que pelo menos ele não destrua o pouco que foi feito, né? Tem a questão, o Memorial da Anistia, que parou a construção dele lá em Minas, e a gente está unido nessa história, né? E é isso aí, a luta continua, como sempre. Então, nós da comunidade Bremen agradecemos sua presença, porque você precisa sair, então a gente não vai ficar lhe prendendo. Agradecemos sua presença, sua ajuda, sua participação neste programa, e estamos juntos, tá certo? Na luta. Muito obrigado. Marcelo, eu pergunto a você o seguinte, assim, com a sua experiência, com o que você viveu na ditadura militar, o que é que isso influenciou na sua arte? Agora, isso. Olha, eu sempre digo que na prisão você tinha as 4 paredes do cárcere e tinha a 5ª parede do sonho. A 5ª parede era a poesia, era a elaboração poética. Então, a poesia, para mim, sempre foi um instrumento de resistência política e existencial também, psicológica também, tá certo? Inclusive, Freud coloca claramente isso, que o artista ele consegue elaborar, e ele sai do circuito neurótico, porque ele elabora as suas vivências. Inclusive, vivências negativas, ele elabora poeticamente e ele sai não só o poeta, qualquer Nice Silveira, o Museu do Inconsciente, ela trabalhou com isso também. Então, a arte poética, para mim, se viu como elemento de libertação, tanto individual, a libertação da depressão e libertação do ponto de vista da luta política.
E eu me apresento assim: companheiros, vou dizendo, não sei se é partido ou frente, não sei qual é o mais frio, não sei qual é o mais quente, mas política e poesia alargam a vida da gente. A vida segue seu curso e temos que navegar. Obrigação de poeta é voar sem decolar e virar pelo avesso coisa a regulamentar. É nas ondas desse mar que o assunto se acha, se fabrica o pão poesia, às vezes só dá bolacha, se relembra, se anuncia, se alisa, se escracha. E no outro poema eu digo: acautelai-vos dos falsos poetas que vêm até vós vestidos em mantos de pureza, mas não passam de burgueses vorazes. Não vos deixeis cair em tentação de arte pela arte, mas livrai-vos do mal. Amém. Então, a minha definição poética é muito vinculada com a política, entende? Muito vinculada com a política. Agora, eu queria dizer o poema que falou para que eu dissesse. Tem um poema que eu fiz que é: purgar os erros é quem o fará. Purgar os erros, lembrar os mortos, fecundar os sonhos, festejar as vitórias. Se não fizermos isto pela nossa história, quem o fará? E outro é bandeiras. As nossas bandeiras devem estar sempre içadas, inteiras e limpas. Bandeiras sujas e rasgadas, somente pela força, contra os ratos e o mofo das gavetas. As nossas bandeiras não são para ficar o ano todo guardadas, expostas apenas em dias de festa. Elas devem tremular sempre, no alto dos mastros e nas nossas andanças de cada dia. Assim, passando de mão a mão, de geração a geração, as nossas bandeiras irão ficando gastas. E de tempos em tempos, nós as substituiremos por outras iguais, de panos novos. E elas se olharão como fazem os avós e os netos. E ficaremos todos satisfeitos, vendo as nossas bandeiras renovadas, desfraldadas, inteiras e limpas. Obrigado, Marcelo. Então, agora eu passo para a Moema a palavra. Moema. Deixa eu falar uma coisinha assim. Quando a gente tiver sem voz pela nossa idade, a gente usa esse instrumento aqui para gritar: bora, Bolsonaro! Tá muito bom, Amparo. Eu estava dizendo, né, que muito bom, Amparo. Eu estava dizendo que seria importante a gente ter acesso às poesias do Marcelo para estar divulgando e copiando, né? Passando para as redes sociais, se ele permite, porque está na hora de dizer por todos os meios isso tudo que ele nos falou. Muito obrigada pelo convite, viu, Marcos? Gostei muito, muito e me senti muito gratificada de poder estar falando no dia 31 de março. Muito agradecida e muito prazer, Amparo e Marcelo. Então, muito obrigado a Amparo, a Marcelo. A Moema, você não precisa agradecer, porque você é companheira Bremen, então você faz parte. Mas eu não estava na live. Nossos convidados são eles dois. Então, sim, muito obrigado aos convidados. E, Moema, obrigado por fazer parte comigo desse momento. Tá certo? Nós também agradecemos a Rejane Menezes, que está na técnica conosco, atrás das câmeras. E vamos ouvir o nosso querido irmão Marcelo Barros, que vai nos dar também uma palavra nesse momento do programa. Queridos irmãos e irmãs, quando vimos relatos assim, experiências de vida, pessoas que passaram pela grande tribulação, como chama a Bíblia, e a grande tribulação significa os sofrimentos, como se fossem dores de parto
de um mundo novo. E essas dores de parto foram sofridas na pele, na carne, nas torturas de uma situação como essa do Brasil no tempo da ditadura, mas que hoje ainda continuam não mais daquela forma, não mais infligidas pelo Estado como tal, mas nas torturas que em muitas delegacias de polícia continuam acontecendo. Pela barbaridade do racismo, do sexismo, de tantas violências, as violências nossas de cada dia, mas há uma violência que é estrutural, a tortura da fome, a tortura do desemprego. Sem democracia econômica, como haver a restauração da democracia política? Nós não estamos mais em tempo da ditadura militar. E a maioria de nós não aprovará e não aceitará o que alguns deslumbrados, loucos, vão à rua pedindo a volta dos militares. O povo brasileiro não vai querer isso, não foi nessa direção, está claramente provado que isso não é assim e que a história não volta ao seu pior. No entanto, não basta isso. Sem ditadura militar, sem a tortura institucionalizada, sem a censura e sem tudo isso que nós ouvimos nesse programa, mesmo assim, o Brasil é o terceiro país no mundo em desigualdade social. Isso gera, sim, uma barbárie. A barbárie da desumanidade socioeconômica. Isso pede de nós um compromisso com a democracia popular, uma democracia verdadeira, uma democracia que é de partilha de vida e de comunhão. E isso é mais do que um caminho social e político, é um caminho espiritual, é um caminho pascal. Vamos tentar, nessa celebração da Páscoa, que nós vamos fazer na próxima semana, no Tríduo Pascal, empenharmos as nossas forças não somente para uma Páscoa religiosa e cristã, mas para uma passagem, a palavra Páscoa significa isso, de uma situação desumana de vida para uma situação humana de justiça, de paz, de libertação para todas as pessoas no país e para a Mãe Terra e os rios no Brasil. Grande abraço, Deus abençoe. Seguimos caminhando. Então, depois de ouvir Marcelo, então nós nos despedimos. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado a você que está conosco até agora, seguindo o programa. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Eu não sei fazer isso, não. É Jane. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você,
onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá.